Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Eliane. Boa noite, seja bem-vinda. Entramos aqui com 2 minutinhos, Anine, Diva, boa noite. Tivemos um probleminha aqui no Instagram, tivemos que entrar novamente. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, gente. Tivemos uma estabilidadezinha aqui no Instagram que não estava conectando. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Sejam bem-vindos, gente. Anine, seja bem-vinda. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema interessante é Milena. Chamou gente aí, tá? Compartilha aí, vai ser um tema legal hoje sobre as virtudes do profissional encantador. Vamos comentar aqui. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Como vão? Tudo bem? Hoje o tema interessante sobre virtudes de um profissional encantador. Obrigado, Milena. Vamos lá, galera, vamos lá. Eu falei, tivemos, quem entrou no horário exatamente, houve uma instabilidade no Instagram, eu voltei, mas graças a Deus tudo bem. A gente sempre fica meio apreensivo assim, né? Quando o tempo está com a variável, acontece, mas tudo bem. Quem está aqui sempre sabe que precisamente a gente está cirurgicamente às 19h47. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Vamos lá, galera. Então, virtudes de um profissional encantador de cliente. Vamos comentar. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma reflexão sobre a palavra virtude, né? No fundo, o que significa virtude, gente? Virtude é uma qualidade humana, né? Uma coisa interessante. Primeira coisa óbvia e evidente que por ser uma qualidade moral, né? Por isso ela é humana. E, obviamente, você só encontra virtude nos homens, na humanidade. Um animal não é virtuoso, ele não tem qualidade moral. Então, a primeira distinção que fica muito clara é isso: virtude é uma característica humana. Agora, a gente percebe que tem muitos ditos humanos por aí, inclusive no atendimento, que não tem virtude nenhuma. Então, se comportam verdadeiramente como uns animais, né? Desculpe, é uma colocação pesada, mas isso é uma evidência. Tem um livro que eu gosto de fazer uma entrega total, eu recomendo muito aqui, quem não teve a oportunidade de ler, leia esse livro do Harari, 21 lições para o século 21, tá? Harari, muitas vezes ele é conhecido mais pelas obras, ele é considerado por muitos como o maior pensador da atualidade. Formado em Harvard, é um judeu. Ele tem uma trilogia de livros fantásticos. Um deles é o Sapiens, que mostra sobre a trajetória da humanidade. E ele depois lançou o Homo Deus, que mostra sobre futuro. E mais recentemente, né, deve ter uns 3, 4 anos, alguma coisa por aí, ele lançou 21 lições para o século 21, que ele fala justamente da atualidade. Quem quiser entender esse mundo que a gente vive, recomendo fortemente a leitura do Harari. E por que eu estou falando nele? O que tem a ver isso com virtude, Sérgio? O Harari, aqui na página 47, ele fala uma coisa interessante. Na página 41, tá?
Aqui são meus livros, assim, tudo riscado, né? A gente tem que dialogar com o leitor, né? Leitor não se lê, se dialoga com o leitor. Eu tenho 11 livros e sei o que é isso. E o Harari fala uma coisa interessante. Humanos têm dois tipos de habilidades, a física e a cognitiva, né? E quem é da área de psicologia sabe muito bem sobre isso. Você vai ver daqui a pouco a conexão que eu vou fazer com virtudes, né? Essa é a introdução do tema, para que a gente compreenda bem a importância do ser virtuoso, dessa virtude. E ele fala dessas duas habilidades, a cognitiva e a habilidade física, né? A física foi predominante até o feudalismo, ou seja, que o homem precisava da força bruta, não tinha máquinas, né? Acessórios baixos, então o que predominava, o importante era a força bruta, a física do homem. E começou depois da Revolução do feudalismo, começou a Revolução Industrial, as máquinas, equipamentos, depois máquina a vapor, e isso fez com que o homem não fosse mais tão importante o trabalho braçal, que as máquinas começaram a assumir esse papel pesado, né? E restou ao homem o quê? As habilidades cognitivas, que é cognitiva, para pensar, analisar, decidir, ok. E ele predominou. E agora vem a Revolução 4.0, que o coronavírus só veio acelerar todo esse processo, a inteligência artificial, o robô, que veio violentamente e está desempregando violentamente. Por quê? Por uma razão muito simples. Os robôs têm habilidade cognitiva. Eles processam, analisam, tomam decisão. Por isso que muitos empregos vão sobrar e já estão sobrando, gente. Essa é uma grande crise que poucos falam, ficam muito mais preocupados com a questão da crise econômica, conjuntural. Esse não é o maior problema é a questão estrutural, né? Na realidade, hoje já existem muitos exemplos de palestras, eu demonstro claramente. Eu tenho uma palestra sobre experiência encantadora do cliente, que eu mostro claramente ao cara mais cético que hoje, se o indivíduo não for encantador de cliente, ele está lascado, ele vai perder o emprego para as máquinas, né? Isso já está acontecendo. Em São Paulo tem shopping que você já é servido por um quiosque, por um robô, sorvete, né? Em São Paulo também já tem um hotel onde uma das recepcionistas, a Rebeca, é um robô, e por aí vai. Então, o homem, na realidade, está sendo expulso pelas habilidades cognitivas. E aí o Harari termina o texto dele de forma bastante, eu diria assim, uma forma melancólica, né? E desesperançosa. Ele diz aqui, olha, a gente não sabe qual é essa terceira habilidade que o homem vai prevalecer, vai se destacar. Com toda a minha pequenez aqui, comparada ao Harari, um grande pesquisador, estudioso, mas é claro, a gente é um autodidata, também estuda. Eu digo, olha, Harari, existe essa terceira habilidade, eu não estou criando nada, eu só estou lembrando, estou fazendo um sinal experimental, que é o que olha o que ele falou, cognitiva e física. A terceira habilidade é a amorosidade, isso mesmo. A amorosidade é aí o único espaço que o homem pode competir com a máquina e ganhar. E o que é isso, gente? Agora vamos voltar ao início de nossa live aqui. Virtude. Amor é virtude, né? A amorosidade é virtude. A máquina não pode amar, ela não pode expressar sentimento. Então, aí é que eu digo, o ideal dos gregos, da origem, né? A humanitas, quem não expressar sua humanidade vai ter sérios problemas. A empresa que não for humana, que os seus colaboradores não entregarem uma experiência excepcional, encantadora de cliente, vai sobrar feio. Essa é a questão. Daí
a importância da virtude, né, como diferencial. Gente, isso não é frescura, não é coisa, eu estou aqui preocupado em ganhar dinheiro, então eu estou falando disso, eu estou falando de caixa, eu estou falando de um maior faturamento, eu estou falando de conquista de cliente, eu estou falando de fidelização, finalização de cliente, né? Mesmo que você venda picolé, se você não tiver aberto para isso, você já está tendo sérios problemas. Tanto profissional, e se você é líder, eu chamo a atenção, muito cuidado, são duas ações fundamentais que o líder precisa fazer na empresa e a maioria realmente está negligenciando. Primeiro, a conscientização da galera, exatamente, uma conscientização forte, acorda, deixa de ser burro. Veja, eu sempre digo, Deus no céu, cliente na terra. Então presta atenção, é o colégio da criança, o supermercado. Eu sempre digo, o grande binômio do sucesso nosso é Deus no céu, cliente na terra. Então a maioria ainda pensa que está fazendo um favor ao cliente. Acorda! De tamanha estupidez, não só o cliente externo, como também o cliente interno, colega de trabalho. Essa é a grande luta, né? Conscientização. Ok, primeiro conscientização, depois vem um segundo, a capacitação. É onde se dá muita boa. Não adianta a pessoa ser só bem intencionada, ela precisa saber, precisa entender como atender um cliente de forma extraordinária, né? E aí, nesse caso, eu tenho um curso maravilhoso, EAD, recomendo a vocês, de 5 horas, baseado no best-seller Eu Não Acredito, 26 lições, sugiro fortemente, é para todos, do presidente ao boss boy. Tem aí no nosso Instagram, você, na bio, olha lá o curso EAD, baseado no Eu Não Acredito. Muitas empresas têm feito no Brasil todo para seus colaboradores. Você tem mais de uma pessoa, entra em contato pelo direct, que os valores são evidentemente diferenciados e por aí vai. Então essa questão, primeiro, conscientização e segundo, capacitação, ok? Então, gente, feito essa observação da importância da virtude, que a virtude é o diferencial do ser humano e que as máquinas estão chegando, aí vamos agora ao centro de nossa live, que trata de virtudes de um profissional encantador. Primeiro, gente, eu não me canso de dizer o seguinte: o processo de encantamento é uma metodologia, é uma filosofia de vida, é isso que eu sempre bato, né? Ela extrapola o interesse comercial, né? Na realidade, por quê? Esses 30 anos de carreira, para mim, estou convencido, eu já vi muito milagre, muita transformação de pessoas de todos os níveis, principalmente mais pessoas simples, né? Que elas, quando cai a ficha, né? E percebe que o processo de encantar o outro, o próximo, o colega de trabalho, ou seja, o cliente interno, porque isso vale para todo mundo, e também um cliente externo que paga a conta, antes de mais nada, é uma filosofia, uma maneira de ser. Vamos falar de modo bem simples. É uma maneira de ser que leva a 3 coisas. Primeiro, bem-estar. A pessoa se sente muito melhor. Se duvidar, faz isso por 24 horas, você vê, eu tenho testemunhos incríveis. Segundo, gera felicidade, sabe aquele, hoje dá 8 horas da noite, não dá 5 e tal, aquele pessoal amargo, né, que tá ali olhando que hora acaba o expediente, ou tadinho, né? Marlete Salles, a grande artista brasileira, diz: eu tenho uma pena de quem não gosta do trabalho, né? Ainda que você não gosta, faça da melhor maneira possível, que é a única maneira de você buscar o que você quer realmente. Mas se está ali em qualquer área, você tem que servir o outro de forma extraordinária. Então, como eu falei, primeiro, gera bem-estar. Segundo, gera felicidade. E terceiro, quem não gosta? Grana, dinheiro, resultado, você vende mais, você tem crescimento na carreira, você é promovido, você fatura muito mais, tem clientes fiéis.
Então, gente, é um jogo que só tem ganhador. É por isso que às vezes em palestra eu digo, olha, dá vontade de sacudir, deixa de ser burro, cara. Deixa de ser burra e dá uma chance a você e percebe que você incorporar essa cultura de encantamento. Só em primeiro lugar, é claro que o cliente ganha, o patrão ganha, tudo bem, a sociedade ganha, todo mundo ganha. Mas pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, o grande ganhador é você em primeiro lugar, é seu filho, sua filha, quem depende de você. Então, há uma cegueira generalizada. Então, o primeiro trabalho é conscientização. E aí, a partir daí, é claro, é importante cultivar as virtudes que caracterizam um profissional encantador de cliente. Eu vou me referir aqui, no meio de muitas, a 10 virtudes que eu selecionei para comentar com vocês de um profissional encantador de cliente que você precisa cultivar cada vez mais. E no caso de líder, você precisa orientar e cobrar os seus colaboradores, o seu time nessa questão. Vamos lá. A primeira virtude que eu chamo de virtude mãe, a nave mãe. Com 30 anos de estudo, eu coloco claramente isso. A mãe de todas, a primeira virtude de um profissional encantador, empatia, isso mesmo. É a virtude de ser empático. Traduzindo em miúdo, linguagem bem simples, o que é ser empático? Vamos deixar de muita complicação. Empático é simplesmente se colocar no lugar do outro, isso é empatia, né? Não sob o meu ponto de vista, aqui é um equívoco muito grande das pessoas, né? Eu sempre dou um exemplo assim de café. Você vai servir um cafezinho a alguém, de forma empática, vou servir o café, tudo bem, legal. O ato de servir é uma empatia, de olha, o que é que eu posso fazer por ele, perguntar se gosta de um cafezinho. Agora, cuidado, vê o gosto, porque de repente um gosta com açúcar, outro sem açúcar, outro com adoçante e tal, aí já é gosto. A manifestação da empatia vai dar o gesto de oferecer alguma coisa, de brindar, de encantar. Entretanto, cuidado, gosto não se impõe, é uma questão de preferência. Mas então, a empatia, a primeira característica é se pôr no lugar do outro. Se você é da área de saúde, está ali medicando, alguém que está numa cama de hospital, de repente, se ali fosse meu pai, fosse minha mãe, né? Um amigo meu que eu gosto muito, eu não faria o melhor? Pronto, isso é empatia, faça isso por todo. Se você é um vendedor na loja, tá? Alguém chega vendendo, uma senhorazinha quer comprar uma TV e tal, olha ali sua tia, olha tia Maria, lembra? Tia Maria José, olha ela, imagina ela entrando em tua loja, e aí você vai procurar a marca mais adequada, entender mais ou menos como é que ela vai usar, a distância da tela para o sofá, a aplicação, se ela usa internet ou não, porque senão se for ofertar um smartphone, de repente ela não tem utilidade, ela vai pagar pelo que não usa. Então, na realidade, coloque-se como um consultor. Qual é a melhor venda? A venda íntegra, honesta, encantadora, que faz com que o cliente volte sempre. É o melhor para o cliente, não necessariamente para você, para bater meta de qualquer maneira. Então, empatia é entender o cliente, junto com ele, encontrar a melhor solução para ele, tá? Isto é empatia. Então, a primeira virtude, a mãe das virtudes, é ser empático. É uma pergunta muito simples, né? Muito simples. E se fosse eu, se fosse essa pessoa, o que é que ela quer, o que é que ela precisa, aquilo é necessário, pensa, não nela, mas tenta pensar com a cabeça dela, e para aí vai colher informações, dicas, tá? Isso é ser empático. E para ser empático, nós vamos para a segunda virtude, é preciso a virtude da comunicação. Comunicação vem do latim, comunicare, via de mão dupla. Esse é um problema sério ainda da humanidade. Por mais velocidade que a gente tenha, mas a gente
não tem qualidade da comunicação. Qualidade da comunicação é importante, a virtude de se comunicar bem. E aí tem uma derivação que é a terceira, escutar. Isso é sublime, escutar, saber escutar o cliente. Eu tenho um livro, Eu Não Acredito, campeão de venda, aí já vendeu mais de 1 milhão, onde a gente tem 3 atitudes, né, ativas para fazer o melhor pelo cliente, e uma delas é justamente escutar. Se você for em qualquer dicionário, for no Aurélio, você vai ver uma diferença muito grande entre a palavra escutar e ouvir. Ouvir, escutar é ouvir com atenção. Então tem a palavra que a maioria das pessoas fazem de conta, sim, talvez, ok, tudo bem, mas não pergunta de novo, entende? Então escutar é mais do que ouvir, escutar, é ouvir com atenção. A palavra atenção diferencia tudo. Quantos erros tem? Você viu no caixa, quem nunca foi vítima, você está no caixa, você vai pagar no cartão, é no débito? Aí de repente, você vai pagar no cartão ou no débito? Eu disse, minha filha, eu já lhe falei. Desculpe, eu não estava atento, né? Então, eu vou remeter para vocês sobre essa reflexão da importância da escuta. Tem um texto maravilhoso de Rubem Alves, quando acabar aqui, vá no Google, chamado Escutatória. Ele faz uma reflexão sobre a arte de escutar e como isso é uma carência na sociedade. Vá lá depois, escutatória. É o termo do Rubem Alves. Você vai se maravilhar. Beleza, vamos para o quarto. A virtude da proatividade, né? Empatia, comunicação, estudar, proatividade. O nome está dizendo, proatividade é se antecipar, prever, se antecipar do cliente. Olha, está lá antenado, ok? Está antenado para se antecipar, fazer algo planejado ou oportunizado naquele momento, né? O cliente deixa cair alguma coisa, você se antecipa rapidamente, é proativo. Então essa é uma característica fundamental, uma virtude de todo profissional proativo. Exija dos seus colaboradores proatividade, aquele cara Zé Mané que se pede, né? Sabe aquela reunião que chega, tem 3 caras, alguém chega e diz, tá um calor tremendo, aí tá tudo bem, o outro diz, precisa dizer, tem um calor muito grande, aqui tem ar-condicionado, ninguém se movimenta, é verdade. Aí um terceiro que diz, gente, tá um calor, aqui tem ar-condicionado, alguém se levanta e liga o aparelho. Então, repare, quando isso acontece, naquele ambiente não tem proativo, porque quando é proativo, alguém chega e está um calor, ele já levanta liga o aparelho, ou mais do que isso, não precisa nem ninguém dizer, ele já está ali, se levanta. Galera, vou ligar aqui porque está um calorzinho, tudo bem? Vocês concordam comigo? Então, esse é o profissional proativo, não é aquele, vem para lá, não. Xavier enviou a solicitação, Xavier, eu vou permitir daqui a pouco, legal. Ok? Então, a proatividade. Agora vem uma virtude interessante, gente, para ser proativo. Nós estamos falando aqui algumas virtudes características do profissional encantador. Coragem, isso mesmo, coragem. Coragem, não sei se vocês sabem, a palavra coragem vem do latim também. Coragem vem do coração. Isso mesmo, coragem não vem da razão. Aí você começa a entender porque uma mãe franzina, ou até na natureza, um animalzinho franzinho, ele vira um verdadeiro leão para defender a sua cria. Isso é muito comum, um pai, uma mãe que vira uma leoa. Por que ele faz isso? Ele vai pegar a coragem, não é na razão, porque se fosse da razão, ela corria, não tinha a mínima chance, ela vai no coração. É o coração que dá força, né? Então, para quê? Para romper limites em prol do seu cliente. Isso mesmo, dane-se as regras, dane-se, extrapole, vá um pouco mais. É claro, dentro do limite de bom senso. No livro Eu Não Acredito, nós temos
as características aí do profissional proativo, que recomendo a você, que dá um detalhamento sobre isso. Então, é coragem, não é aquele profissional arreba que só o gerente, né? É o gerente, se ele tá, pode, não faz nada, não arrisca nada, porque a organização também, a maioria das vezes, a culpa não é dele, é porque aquele chefe centralizador, que tudo depende dele, isso é um terror para a empresa e para os resultados, né? Nesse sentido, eu recomendo fortemente que a empresa tenha princípios, né? E aí também recomendo, por exemplo, uma literatura nossa, 8 princípios para encantamento, que é justamente para que os profissionais tomem decisões baseadas em princípios como posicionamento, quem é a pessoa mais importante da empresa e por aí vai. Então, para ele é uma espécie de âncora para ele tomar as decisões naquele momento, que não tem tempo de perguntar ao chefe, né? A decisão tem que ser, então, uma empresa absolutamente descentralizada. Então, coragem é importante, mas tem que vir suportada com valores empresariais, com princípios, para dar justamente a liberdade do colaborador tomar a iniciativa e arriscar, ainda que falhe, né? Mas sempre na tentativa de fazer o melhor para o cliente, é claro, dentro de um determinado limite. A partir daí, você vai para instâncias superiores, mas é preciso ter a coragem. Outra virtude de um profissional, se ele tem que ser proativo, tem que ter coragem de romper limites, ele tem que ser um eterno aprendiz. Exatamente. Eterno aprendiz, não ficar nunca satisfeito. Todo dia é dia de aprendizado, né? Eu, particularmente, sou um estudioso eterno, estudo diariamente, cada vez mais. Ninguém está pronto. Toninho, recebi 2 livros hoje que comprei na Amazon. Legal, legal, Toninho. Nossos livros estão diretamente com a gente, também está na Amazon, também na Hotmart, né? Todos os livros, ou digitais, ou também físicos, tá? Quem tiver um prazer, quem tiver interesse também, bota aí pelo direct com autógrafo, é o maior prazer, a gente despacha aqui desde 2 até 500 livros, hoje mesmo vendemos 500 livros 100% cliente, a semana passada exatamente para 2 empresas de São Paulo também 500 exemplares do Eu Não Acredito, então é um prazer muito grande, tá certo? Ou digital ou físico, a gente e também nós temos umas promoções muito legais, viu, gente? Por exemplo, na compra de 300 livros, ganha uma palestra, exatamente, 300 livros, ganha uma palestra, e por aí vai. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí no direct, que a gente tem soluções aqui para todo mundo, ok? Então vamos lá. Então, como eu falo, estudar diariamente, futucar, ser um futucador para inovar, fazer o diferente, né? Agregar valor ao cliente. Então, ser um eterno aprendiz, porque o encantamento é um espaço surpresa. É um estado de espírito que você nunca pode perder uma oportunidade de fazer o novo. Então, um encantador de cliente, ele não segue rotina apenas, né? Ele sempre está vendo a oportunidade. Eu me lembro uma vez dando uma palestra no interior de Mato Grosso, a Sinop. Olha, isso tem muita gente, a nossa mente, como é que isso veio agora parar? Isso deve ter mais de uns 15 anos, cara. Alguma coisa parecida. Quando eu falo em inovação, me veio à cabeça, tinha um senhor na cidade que fazia um sucesso, 15 a 20 anos mais ou menos, ele tinha uma empresa que revelava filme, na época de revelar filme ainda, e ele tinha um office boy que alguém ligava, mandava o rolinho e ele ia lá, pegava. E até perguntei a ele, senhor, como o senhor teve essa ideia de pegar delivery, o rolo de filme? Ele disse, olha, eu percebi
principalmente em São Paulo, que eu fui, que tinha muito delivery, entregando pizza, fazendo isso, fazendo... Aí eu pensei, poxa vida, por que eu não posso fazer isso para o cliente? Olha, então a dona de casa tem um filhinho e tal, recém-nascido, em vez de sair, ela ligava, ele simplesmente mandava o boy lá, o motoboy pegava o filme, então soldava ele na cidade como o grande movimento para revelar, e por aí vai, na verdade, N exemplos de encantamento que você sai da caixa, principalmente quando você está vendo outros negócios, né? Porque na tua área está todo mundo fazendo a mesma coisa, então vá para outras áreas, vê outras possibilidades, né? Vê outras possibilidades que a partir daí você oxigene a ideia e tem ideias de encantamento. Muito bem. O outro é a gentileza. A gentileza, a virtude da gentileza, essa é mágica. Aliás, vou dar aqui um outro presente para vocês. Eu adoro de orientar em mentoria nossa, a gente encharca a galera de livro, quem quiser avançar e tal, entre em contato com a gente trabalha mentoria individual e coletiva também. Esse livro aqui, gente, isso aqui é um ouro. O livro chama-se A Arte da Gentileza, de Piero Ferrucci, tá? A editora Allegro. Esse livro é simplesmente o subtítulo: as pessoas mais gentis são mais felizes e bem-sucedidas. Alguma literatura que eu dei aqui escapou, me manda pelo direct, depois eu mando a foto para você direitinho, toda a informação, que aqui o negócio correria pura, legal? Mas esse é um livro que recomendo. A gentileza é mágica, ela abre portas. Então cultive uma empresa gentil, cultive pessoas gentis, isso é muito importante. Muito obrigado. Então, e não só com os clientes externos, mas com os colegas de trabalho, os clientes externos que pagam a conta, mas também os colegas de trabalho, os clientes internos, ok? E eu já falei em princípios que antecipei, trabalhar a empresa baseada em princípios e concluindo, servir, né? Luther King tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: quem não serve para viver, não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Muita gente atribui a Mahatma Gandhi, mas na verdade é do Luther King, mas os dois estavam na mesma frequência, dois gigantes na humanidade de serviço, né? Quem não serve para servir, não serve para viver. Então é o suprassumo, né? Atender alguém que está ali no público, para atender, que não tem um espírito de servir, dá licença, paciência. É o que eu digo. É uma outra questão que eu me bato muito com o consultor. Eu falo da questão da conscientização, educação e capacitação, que isso é uma obrigação da empresa fazer e capacitar os seus colaboradores, gerar muita renda em função disso. Mas uma coisa que as empresas pecam violentamente é o processo de seleção. Porque tudo que a gente está falando aqui, ok, você já tem a sua galera aí, vamos trabalhar ela. Agora vem cá, você pode fazer um filtro e não deixar que ninguém entre na empresa se não tiver essas virtudes. Contrata um psicólogo, eu quero cooperação, quero lenha alegre, gente gentil. Então você dá para fazer um filtro, passar a primeira peneira com essas virtudes e esses princípios. Aí tudo bem, vamos fazer a seleção pela parte técnica. Mas quem faz isso? Poucos. Né? A maioria relaxa, principalmente pequenas e micros empresas. Mandou o currículo, é fulano, é amigo de fulano. Cuidado com isso. Não, investe no processo de seleção, gente. Investe no processo de seleção, que a sua possibilidade de sucesso é muito maior. Uma vez lá dentro, dá para dar resultado? Dá, claro que sim, mas é muito mais difícil. Então, um pecado mortal na empresa, como diz, em futebol diz, o pênalti que é tão importante que deveria ser batido pelo presidente do clube. O processo de seleção também deveria ser assim, né? No mínimo, muito bem preparado, muito bem selecionado. Então, galera, aqui está
justamente eu fiz uma introdução sobre a importância de virtude, que é uma característica do ser humano, né? E falei das virtudes importantes, né? Entre várias, evidentemente. Aliás, sobre livros e tal, eu gosto de dar muita informação. Eu vou dar aqui uma outra dica para vocês. Esse livro, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte-Sponville, um francês, da editora Martins Fontes, que ele fala sobre virtude, não necessariamente como profissional de encantamento, de modo geral. Uma obra-prima. Quem quiser mergulhar no tema virtude, que é uma característica apenas do ser humano, mas infelizmente aqueles seres humanos que ainda não assumiram a humanidade e principalmente estão aí na linha de frente, atendendo o cliente, fazendo uma miséria, rasgando dinheiro. Então, muito cuidado com isso, galera, porque isso aí, o problema, a concorrência não está fora. Isso é um engano violento. Esquece, isso é uma besteira. A concorrência não está fora. A concorrência do teu sucesso está dentro de sua empresa. E se você é dono, o maior culpado não é o gerente, é você. Então, se você não tiver essa autorresponsabilidade, essa autoconsciência, vai começar e continua terceirizando a culpa, quando o problema está dentro. Tá legal? E, evidentemente, quando a gente fala em virtude, tem que começar por você. Gente, eu estou aberto aqui a colocações, dúvidas, observações. É um prazer muito grande. Por favor, hoje a gente disparou, porque o tema eu nunca faço 1 hora, tá? Papo direto, né? E eu queria saber se alguém queria alguma colocação. Eu falei aqui sobre virtude mãe, a empatia. Você concorda, sim ou não? Ou você acha que teria uma outra virtude nesse patamar atual da humanidade que seria um destaque, né? Uma âncora entre todas as virtudes, se não for a empatia? Hein? Me diz aí, você concorda com a nave mãe, a virtude mãe como profissional de atendimento? A empatia, a capacidade de realmente se pôr no lugar do outro e buscar junto com ele a melhor alternativa para ele. Legal? E aí, nós estamos à disposição. O prazer é nosso, você é top. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Melhor professor, opa, legal. Sérgio, seu livro O Cliente me inspirou lá no início da carreira. Olha, gente, que legal, que legal. Muito bem, Fábio, obrigado, Kituli, melhor professor, muito obrigado, gente. É um prazer muito grande. Me sigo aí diariamente no Insta. Olhe qualquer coisa, livros, mentoria, consultoria, curso, me passa um direct para os amigos, as condições sempre são outras, tá? É claro que a gente vive disso, esse é o nosso foco, mas estamos aqui para ajudar as pessoas, as empresas e a elevarmos o padrão do mundo através dessa cultura de encantamento. Legal? Muito obrigado a vocês. Então, até a próxima oportunidade. Legal? Olha lá na minha bio, sempre tem livros lá também, e-books de cortesia, tem muita coisa legal. Ok? Muito bem, obrigado a vocês, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus e lembrando, nós estamos aqui para fazer a diferença no mundo. Boa noite.